Fala pessoal, aqui é o Renato de Sacada de Anestesia. Estou aqui para mais uma sacada das 365 que eu vou dar no ano de 2019. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre anestesia em pacientes cardiopatas, mais especificamente em gestantes cardiopatas, tá? É um assunto muito interessante, muito importante. Por quê? Porque a obstetrícia está no nosso meio, ela faz parte do nosso dia a dia. Querendo ou não, a gente vai anestesiar uma grávida, a gente vai anestesiar um parto, a gente vai atuar nesse tipo de população e às vezes pode ser que aconteça, mesmo trabalhando em centros obstétricos de baixo risco, de aparecer uma gestante cardiopata, tá? A cardiopatia, doenças cardíacas, é responsável pela maior mortalidade, maior causa de morte em gestantes por causas não obstétricas. Então é um assunto muito interessante, tá? E o anestesista tem um papel fundamental, muito importante nesse tipo de atuação, porque pode ser que dependendo da anestesia que você escolha ou da abordagem que você faça, a paciente pode evoluir muito mal durante o trabalho de parto, durante a sua anestesia, inclusive com complicações muito graves, podendo levar até óbito. Então o anestesista tem que ter ciência da fisiopatologia da gestante, as alterações fisiológicas que ocorrem durante toda a gestação e as alterações fisiopatológicas que ocorrem na doença cardíaca específica, Então, pessoal, é o seguinte, as doenças cardíacas nas gestantes são divididas em adquiridas e congênitas, As adquiridas, a mais comum, na verdade a mais comum de todas, são as doenças reumáticas, tá? Principalmente a estenose mitral, tá? E depois vem a insuficiência mitral. Terceiro caso, vem a estenose aórtica. 60%, das cardiopatias em gestante são valvulopatias adquiridas. Aí você tem depois as doenças congênitas, Hoje em dia, com o avanço da medicina, avanço das técnicas cirúrgicas, avanço da cirurgia para cardíaca congênita, cada vez mais, pessoal, vai chegar a gestante, como a tetralogia te falou para a gente, com transposição de grande vaso corrigida, e outras doenças cardíacas mais importantes, mais graves, pacientes com cirurgia de Fontan, de Glenn, pacientes que fizeram esse tipo de cirurgia, que passaram por esses steps cirúrgicos da cirurgia cardíaca congênita, pode ser que cheguem para a gente aí, para grávidas, para a gente fazer anestesia, Uma outra situação também importante que pode ocorrer é a doença de Chagas, que vem em terceiro lugar, Brasil, tem várias áreas aí endêmicas, então pode ser que o paciente chegue com doença de Chagas para a gente anestesiar. Tá? Eu, particularmente, na residência, uma vez, tive o prazer, estar no dia para anestesiar uma paciente bitransplantada cardíaca. A gente até levou para congresso, muito interessante o caso, paciente bitransplantada cardíaca, ou seja, ela transplantou o coração uma vez, não deu certo, rejeitou, transplantou de novo e mesmo assim ela engravidou. Aí, pessoal, a gente vai ter algumas classificações, obviamente, A classificação do New York Heart Association, 1, 2, 3 e 4, vai falar para a gente se a paciente é uma paciente grave ou não, ou seja, se ela é sintomática ou não. As pacientes com qualquer tipo de doença cardíaca assintomática, elas vão tolerar mais a gestação, elas vão ter menos risco de morte, uma mortalidade bem baixa, Então as classificações 1 ou 2 vai nos dizer que a gente não precisa ter tanta preocupação assim, tá? Com relação à anestesia ou o manejo, de forma geral, esse manejo vai ser um manejo mais comum, mais simples. Agora, os pacientes de classe funcional 3 e 4, sintomáticas, são pacientes que vão evoluir pior durante a gravidez. Durante a gravidez, eles vão evoluir, vão piorar a sua sintomatologia, da doença cardíaca. Por quê? Porque na gestante, ao longo do tempo, o que acontece? O útero cresce, comprime e cava, diminui o retorno venoso, então diminui o enchimento ventricular, então pode ser que comece a ter sintomas, associados. Outra coisa, sobrecarga hídrica, a gestante, o volume circulante efetivo da gestante, ela é maior ao longo da gravidez, vai aumentando durante a gravidez. Pode ser também que a gestante faça sobrecarga hídrica, principalmente estenose mitral. Pessoal, de todas as valvulopatias, a estenose mitral é a mais sintomática, a mais
preocupante, tá? Porque o ato, tanto na insuficiência quanto na estenose mitral, o ato pode ficar muito grande, esses pacientes podem ter fibrilação atrial também. Essas pacientes a longo prazo, principalmente durante a gestação, na qual piora, né, a doença cardíaca, elas podem evoluir também com aumento da pressão capilar pulmonar, edema agudo de pulmão. Pode ser que essas pacientes tenham algumas internações por edema agudo de pulmão durante a gestação, né? Pode também, com essa elevação crônica capilar pulmonar, evoluir com aumento da hipertensão pulmonar, ou seja, aumento da pressão pulmonar, levando à hipertensão pulmonar crônica, né? E aí levando a remodelamento ventricular direito, hipertrofia ventricular direita, falência de VD, corpo pulmonar. Aí, pessoal, é tragédia, tá? Então a gente não pode deixar que isso aconteça. Então todas as gestantes cardiopatas têm que ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional, anestesistas especializados, né? Então tem que ter um acompanhamento com cardiologistas, obstetras, especialistas, gestantes de alto risco, principalmente cardiopatas, tá? E pediatras, neonatologistas também são importantes, porque essas pacientes cardiopatas, gestantes cardiopatas, muitas das vezes, principalmente as cardiopatias mais graves, muitas das vezes elas vão evoluir com parto prematuro, tá? E o neném, né, o recém-nascido, pode evoluir também com baixo peso ao nascer, tá? Eu não vou falar aqui de todas as cardiopatias, isso vai ser assunto para outros vídeos. Aqui vai ser mais o geralzão para vocês não errarem, tá? Seguinte, parto vaginal sempre que possível. É lógico que a indicação é obstétrica, mas o parto vaginal vai ser sempre melhor para paciente cardiopata. Por quê? Porque ele é mais fisiológico, né? Ele não vai ter, né? A paciente não vai sofrer uma cirurgia, né? Na qual vai precisar de uma anestesia mais tipo uma anestesia mais forte, vamos dizer assim, uma raquianestesia, na qual, ou uma peridural, enfim, que vai necessitar de mais volume anestésico, de realmente anestesia, não analgesia, né? Ou então anestesia geral. Fora o estresse cirúrgico, né? Uma cirurgia para um paciente cardiopata grave, isso é mais complicado. Então, sempre preferir o parto vaginal. Aí, se escolher o parto vaginal, sempre indicar analgesia precoce, pessoal. Por quê? Porque a dor, né, libera catecolamina, aumenta o estresse cirúrgico, aumenta o estresse, né, da dor, liberação de catecolamina. Isso é prejudicial para paciente cardiopata, tá? Então, vamos fazer analgesia precoce. Analgesia com que? Duplo bloqueio com infusão aí contínua e bolos pelo catéter, né, peridural contínua, tá bom? Tem vídeos aí no YouTube passados que eu fiz falando sobre analgesia de parto e também anestesia geral na gestante, tá? Principalmente em situações de emergência. Então, a anestesia geral para gestante cardiopata, ela vai ser mais em casos de emergências por indicação obstétrica, tá? Eu, mesmo em situações bem graves, pacientes bem graves, com estenose aórtica bem grave, ou com estenose mitral grave, com congestão pulmonar, eu tento fazer anestesia loco regional e não anestesia geral, mesmo em cesáreas, tá? Eu tento fazer aí anestesia regional. Como eu faço anestesia regional nesses pacientes, pessoal? Eu faço uma raquianestesia? Não, eu faço uma peridural sequencial, tá? Isso falando para cesárea, tá bom? Parto vaginal já falei, para cesariana. Então, o que eu faço? Técnica sequencial. O que a gente quer? O que a gente não pode fazer numa gestante cardiopata? A gente não pode fazer um bloqueio simpático abrupto, né? O bloqueio simpático abrupto vai acontecer diminuição da resistência vascular periférica, hipotensão, tá? Taquicardia, tá? Diminuição do retorno venoso. Isso é trágico para qualquer paciente cardiopata. Não precisa falar aqui, não, porque na estenose mitral o paciente não pode fazer taquicardia, que na insuficiência mitral ele não pode fazer bradicardia. Na insuficiência mitral, por exemplo, grave, o paciente não pode ter aumento da resistência vascular periférica, porque senão aumenta o volume regurgitante, né? Diminui o volume sistólico para a circulação sistêmica. Não, isso eu não preciso ficar falando aqui agora nesse vídeo, tá? Mas o que a gente precisa saber de geralzão? A gente tem que manter a frequência cardíaca do paciente mais ou menos dentro dos valores normais. A gente não pode fazer vasodilatação periférica e nem aumentar
a resistência vascular periférica, tá bom? Nessas gestantes. A gente não pode fazer muito volume. O paciente cardiopata, pessoal, tem que ficar seca, tá? Não pode se hiperidratar, porque dá sobrecarga volêmica demais para esses pacientes, para poder precipitar edema agudo de pulmão na sala, tá? Então, técnica sequencial, o que é? Passa o catéter peridural e a cada 5, 10 minutos você faz 5 ml do anestésico local à sua escolha para o quê? Para instalar um bloqueio simpático de forma gradual e a paciente se autocompensar para não ocorrer variações abruptas aí da hemodinâmica e piorar a situação do paciente, tá? Aí você libera para cirurgia e aí vai tudo bem na cesariana, tá? É lógico, em pacientes classe funcional 3 e 4, mesmo que você faça bloqueio regional, o que eu faço? Eu pego uma artéria, sem problema, anestesia local, tá? Pô, aí o que eu uso de droga de vasopressor? Eu não uso drogas que causam taquicardia, como efedrina, e nem bradicardia reflexa, como metaraminol. O que eu faço? Eu uso a noradrenalina em diluições bem diluída, mesmo em veia periférica. Existem trabalhos mostrando que não tem problema nenhuma chance de necrose, né, tecidual, enfim, de isquemia, né, necrose tecidual do membro, enfim, tá? Então você tem que optar por uma veia um pouco mais calibrosa, tá? Em fossa cubital, por exemplo, e tá tudo ok. Eu uso noradrenalina de 4 microgramas, tá? 4 microgramas aí por ml. Faça a noradrenalina, não causa nem taquicardia, nem bradicardia reflexa e vai muito bem. E não tem taquifilaxia também, então você pode ir fazendo. Pode até instalar uma bombinha na seringa de difusão contínua para ficar uma hemodinâmica super boa da paciente. Raramente eu passo central, a não ser aquelas hipertensão pulmonar gravíssima, que aí tem que passar Swan-Ganz antes de qualquer coisa, tá, pessoal? E aí, só se o paciente estiver evoluindo com edema agudo de pulmão, tiver que nascer rápido, neném, for emergência, aí eu faço anestesia geral, tá? Fora isso, eu não faço, prefiro muito mais fazer anestesia loco-regional, técnica sequencial, mas obviamente monitorizando o paciente antes, né, com PA invasiva, com bom acesso venoso, tá? Se você tiver inseguro, né, uma pulga atrás da orelha, passa uma cateter central com o paciente acordado, com anestesia local, explica tudo para ela e vai muito bem, tá bom, pessoal? Só atentar para uma coisa, tomar cuidado com a autotransfusão, né, com a contração uterina, pós-parto, a paciente vai contrair o útero e ela pode devolver para a circulação sanguínea dela mesma 400 a 500 ml de sangue. Isso numa paciente muito grave pode ser extremamente perigoso, podendo evoluir com edema agudo de pulmão, enfim. Se essas pacientes têm muita sobrecarga, a gente tem que usar drogas, né, vasodilatadoras, como o Unipride, como o Tridil, para a gente poder manusear esses pacientes aí. Então, tomar cuidado com a autotransfusão. Se a paciente é muito grave, faz geral, manda para UTI, tá? Sempre que possível, pós-operatório em UTI. E não estuba esse paciente em sala por conta da autotransfusão, tá? Porque essa autotransfusão pode ocorrer nas próximas horas após o parto e essa sobrecarga hídrica ocorrer nas próximas horas. Então deixa para ser estubada 6 horas depois, 8 horas depois, tranquilamente. Isso nos pacientes bem graves, tá, pessoal? Uma outra sacada que eu não falei é sobre parte obstétrica, tá? Evitar valsalva, no parto vaginal. Você fez a analgesia de parto, bonitinho, tirou a dor precocemente da paciente, sem bloqueio motor, né? Só com bloqueio sensitivo, né? Sem bloqueio simpático, ou com bloqueio simpático mínimo, bonito, ótimo. Na hora do parto, não evitar fazer valsalva, evitar que a gestante fique fazendo muita força, tá? E uma outra coisa, geralmente o obstetra vai usar o fórceps de alívio para extração da criança, para evitar aí muita força, muito esforço da gestante, tá, pessoal? Eu acho que é isso. Então, no geral, manter a hemodinâmica da paciente, tá? Evitar bloqueio simpático abrupto, evitar sobrecarga hídrica e evitar taquicardia, bradicardia com as suas drogas vasopressoras e evitar também aumentos aí da resistência vascular periférica ou
diminuição da resistência vascular periférica de maneira importante, tá? Analgesia de parto, então, sem bloqueio motor, mínimo bloqueio simpático possível, tá? E para cesariana, técnica sequencial. Pô, várias sacadas para vocês, pessoal, na analgesia, na anestesia para pacientes gestantes cardiopatas. Depois, em outros vídeos, eu vou falar em especial de cada doença aí cardíaca, das principais doenças cardíacas na gestante e a atuação anestésica, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês. Essas são as sacadas gerais nas pacientes cardiopatas. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like se curtiu, comente, mande pergunta, vamos interagir, tá? Acione aí o sininho para acionar as notificações, para vocês receberem as notificações. E para aqueles que não se inscreveram no canal, se inscrevam, tá? E aí vão ver vídeos aí todos os dias vai ter sacadas de anestesia para vocês, beleza? Então até mais, até amanhã, grande abraço.